Parte 3. Esboço de História Política. Da Independência à República. Parte 1. Esboço político. O Brasil chegou ao século XIX na plenitude da expansão territorial, expressa nos Tratados de Madrid, 1750, e Santo Ildefonso, 1777. Apagara-se a linha ideal da Concordata de Tordesilhas, e a penetração colonizadora, já seguindo a rota acelerada das bandeiras, já ao passo tardo dos missionários, irradiara por 3 quadrantes. Para o norte, buscando os tauegs do Oiapoque e do Amapá. Para o ocidente, a encontrar as missões do Equador e as terras bolivianas. E para o sul, procurando o Prata, onde se erigira a baliza extrema da colônia do Sacramento. O grande trato de terras retratava aproximadamente a sua configuração atual indefinida. Firmada a leste e ao sul pela desmedida faixa de uma costa maciça, pelo poente norte ela derivava em traços indecisos, raro modelados pelas conformações geográficas e ambíguas no fugitivo de linhas imaginárias lançadas em regiões desconhecidas, ou cindindo as cabeceiras de rios problemáticos. Extremava a desmedida fronteira um único ponto astronomicamente determinado, na foz do arroio do Chuí, ao sul, 33,45 de longitude sul, 53,25,5 de latitude oeste geográfica. Partia dali num traçado flexuoso, pela Lagoa Mirim, interferindo sucessivamente as cabeceiras dos rios Negro e Ibicuí, cuja correnteza a conduzia ao Uruguai. Desatava-se depois pelo Pepiri, buscando-lhe as nascentes. Alcançava-as, transpunha-as, descia pelo Santo Antônio até ao Iguaçu, seguindo-o até o Paraná, e alongando-se ao arrepio da corrente deste, atingia a confluência do Igurei. Subia-o até as cabeceiras, volvendo ao ocidente, e depois em cheio para o norte, quase ao acaso, divagante entre vertentes indecisas até ao Paraguai. Prosseguia pelo Paraguai acima até as cercanias da Bahia Negra, onde o deixava, ilogicamente, para formar as lindes da Bolívia, demarcadas pelos mais apagados pontos determinantes, rompendo pelo meio das corixas alagadas que salpintam vasta região de nível, até a foz do Jauru, onde uma reta para o ocidente, um capricho de cartógrafo, a distendia até a confluência do Guaporé com o Sararé. Descia tortuosamente, em dilatada longura por esta divisa firme, até um ponto no Madeira, médio entre a sua foz e a do Mamoré, para se estirar de novo, no desconhecido, em longo e imaginoso traçado retilíneo, procurando as fontes problemáticas do Javari, seguindo ao som das águas até a entrada no Amazonas. Depois, novas lindes imaginárias, em que mal se fixa o traço inseguro do Japurá, até atingir, numa inflexão definitiva para leste, o Diwortium Aquarum do Amazonas e o Orinoco. Seguindo esta curva irregularíssima, mal delimitando o teatro da nossa existência naquele século, a carência de divisas arcifíneas prendeu-nos, na fase decisiva da nossa organização nacional, a sérios problemas de organização do território. Os limites com o Uruguai só se firmaram em 1857, depois dos sucessivos acordos de 12 de maio de 1851 e 15 de outubro de 1852, em que intervieram o Marquês de Paraná e o Visconde de Uruguai. Com a República Argentina, originaram a questão quase secular das missões, em que uma troca de nomes dos rios extremenhos, tendo anulado todo o esforço do Visconde do Rio Branco, em 1857, se destinava, depois de longas negociações, à solução pela arbitragem em nossos dias, 1895, e a reviver no de um digno herdeiro o nome daquele grande estadista. Depois de uma campanha vitoriosa, fixamos definitivamente as fronteiras com o Paraguai, desde a Foz do Iguaçu a do Apa,
passando pelas magistrais das serras de Maracaju e Amambaí, conforme o Tratado de 9 de janeiro de 1872, negociado com admirável brilho pelo barão de Cotegipe. As extremaduras extensíssimas da Bolívia, porém, mal reguladas pelo Tratado de 27 de março de 1867, do conselheiro Lopes Neto, onde se trocou o critério geográfico das linhas naturais que nos garantiam a posse dos tributários meridionais do Amazonas pela base indefinida do uti possidetis, destinavam-se a chegar indeterminadas ao século XX, sob o aspecto ameaçador das questões incandescentes do Acre, travadas em torno da linha imaginária, que, partindo de uma coordenada fixa naquele tratado, 10 graus 20 minutos de longitude sul, na margem esquerda do Madeira, se alonga às cabeceiras do Javari. As do Peru acordaram-se pelo Tratado de 23 de outubro de 1851, sob o princípio expresso da posse, traçando-se definitivamente em 1874. As do Equador e da Colômbia ficaram insolúveis durante o correr do século. Antepunham-se-lhes como preliminar indispensável as questões de limites entre estas repúblicas e a do Peru. Quanto às da Colômbia, adstritas, por sua vez, a sérias dúvidas com a Venezuela e o Equador, encerravam germens de complexo litígio nas paragens desconhecidas do Alto Rio Negro. Atingido o norte, liquidamos, pelo Tratado de 5 de maio de 1859, negociado por Pereira Leal, as nossas divisas com a Venezuela, restando-nos, adiante, no rumo de leste, 2 outras, com a Guiana Inglesa, visando a posse do território neutro de Pirara, e com a francesa, relativa à região contérmina, que se desdobra entre o Amapá e o Oiapoque. Velha de 3 séculos, porque podemos considerá-la nascente desde 1605 com La Revardière, transitando em sucessivos tratados e convênios que fora longo rememorar, parando no status quo do arranjo de 5 de julho de 1841, constituindo contestado, permanecendo inextricável a despeito das negociações entabuladas de 1853 a 1856, revivendo mais tarde na República Extravagante de Cunani, 1887, provocando em 1895 um choque pelas armas entre nacionais e franceses, aquela última destinava-se à mais bela consagração do princípio civilizador da arbitragem, rematando nos últimos dias do século, 1900, à luz do vigoroso espírito do Barão do Rio Branco, todo esse longo trabalho de reivindicação do solo. E fizemos, certo, muito, nesse desdar e corrigir, ou reatar, tantas linhas confinais enleadas, revoltas e até partidas pelo repentino abalo do domínio espanhol, que se dissociara, de chofre, em novos estados. Porque no fim da quadra colonial não havia curar-se de tais compromissos, entregues ao futuro. O Brasil era amplo demais para os seus 3 milhões de povoadores em 1880. Além disto, a contiguidade territorial, delineada no litoral inteiriço, contrapunha-se completa separação de destinos. Os vários agrupamentos em que se repartia o povoamento rarefeito, evolvendo emperradamente sob o influxo tardo e longínquo dos alvarás da metrópole, e de todo desquitados entre si, não tinham uniformidade de sentimentos e ideias que os impelissem a procurar na continuidade da terra a base física de uma pátria. Formações mestiças, surgindo de uma dosagem variável de 3 raças divergentes em todos os caracteres, em que as combinações díspares e múltiplas se engravesciam com um influxo diferenciador do meio físico, de par com as mais opostas condições geográficas, num desdobramento de 35 graus de latitude, chegavam, ao alvorar da nossa idade, com os traços denunciadores de nacionalidades distintas. Dizem-no todos os casos dos tempos anteriores. O drama da Inconfidência terminara recentemente no sul, sem que o seu desenlace trágico comovesse o norte, onde, por sua vez, em quadra mais remota, a luta contra os batavos se abrira e se encerrara
com o divórcio completo das gentes meridionais. Entretanto, acima desta divergência de ordem étnica e política, reinava inteira uniformidade nas situações mental, moral e social da colônia. As duas primeiras tinham o lastro uniforme das crenças católicas, triplamente inquinadas das superstições medievais, do fetichismo indígena e do animismo africano. E a última, caracterizando um estado semibárbaro em que todo o mérito estava na coragem pessoal e todo o prestígio na glória militar, repousava sobre a escravidão. Destarte, insulados no país vastíssimo em que se perdiam, os nossos patrícios de há 100 anos tinham frágeis laços de solidariedade. Distanciava-os o meio, isolavam-nos destinos divergentes, separavam-nos profundamente as discordâncias étnicas. A diretriz da nossa história retorcia-se sem uma caracterização precisa, em movimentos parcelados, estritamente locais, e punha-se de manifesto um corolário único, a formação de algumas repúblicas turbulentas, sem a afinidade fortalecedora de uma tradição secular profunda. Alguém, porém, cuja missão prejudicial é hoje ponto incontroverso, malgrado os brilhos de uma glória militar indiscutível, ia realizar, sem o querer, completa transmutação em nossos destinos. Napoleão Bonaparte, que se propunha derramar sobre a terra o fulgor da elaboração emancipadora da enciclopédia no coruscar das fuzilarias, lançou, em 1807, as tropas de Junot sobre a Península Ibérica. E foi, como se sabe, um rude passeio militar. O imortal Sargentão entrou pelas fronteiras desguarnecidas de Portugal e apavorou o mais inofensivo dos reis. O príncipe regente da terra, Dom João de Bragança, não se modelara para aquele transe. Representara, desde 1792, ao assumir a regência de Portugal pelo interdito de Maria I, infelicíssimo papel nas agitações da Europa, oscilando entre as mais opostas atitudes. Partidário a princípio da Liga Contra-Revolucionária, abandonara-a, depois da Paz de Basileia, para cortejar o Diretório. Volvera-se depois à velha aliança inglesa, aplaudindo o revide fulminante de Nelson, para deixar logo, numa curvatura lastimável, a auréola imperial do menor dos grandes homens, emergente de 18 de Brumário. Completara, afinal, a fraqueza, prendendo-se às cláusulas humilhantes do Tratado de Madrid, 1801, e pagando a peso de ouro a própria neutralidade, até surgir, em 1806, a conjuntura do bloqueio continental, acarretando-lhe novas oscilações, novas incoerências, novos desastres. Titubeando entre a Inglaterra e o seu pertinaz adversário, despertara o desquerer deste último. Procurara serodiamente afastá-lo, enviando os passaportes ao ministro britânico, Visconde Strangford, e extremando-se no excesso de zelo de determinar o sequestro das propriedades inglesas em Portugal. Mas definira-se tarde. O próprio chefe da esquadra britânica, que começara o bloqueio do Tejo, Sidney Smith, remeteu-lhe ironicamente o número do Moniteur, onde se estampara o tratado de 27 de outubro de 1807 de Fontainebleau, dividindo-lhe o reino entre a França e a Espanha, e, simultaneamente, a notícia da invasão francesa. Não a aguardou. Fugiu, para escrevermos o verbo que lhe sombreia a memória, empanando o significado mais verdadeiro de uma hábil retirada. Embarcou com a família e a corte alarmada, 29 de novembro de 1807, nos restos de uma frota que abrira esteiras nos mares nunca dantes navegados, e passível do mais caprichoso joguetear do destino, comboiado pelos próprios navios ingleses, inimigos da véspera, seguiu para o Brasil. Ora, estes fatos, vertiginosamente desencadeados no passo de carga de uma invasão, iam ter consequências memoráveis. Lançavam à nossa terra
o único estadista capaz de a transfigurar. De fato, na situação em que nos achávamos, impropriávamo-nos por igual ao império de um caráter forte e aos lances de um reformador de gênio. O primeiro seria novo estímulo às revoluções parciais, acarretando a desagregação inevitável. O último agitar-se-ia inútil como um revolucionário incompreendido. Precisávamos de alguém capaz de nos ceder transitoriamente, feito um minorativo às cisões emergentes, o anel de aliança da tradição monárquica, mas que a não soubesse implantar. E não pudesse, por outro lado, impedir o advento das aspirações nacionais, embora estas houvessem de aparecer, paradoxalmente, no seio de uma ditadura desvigorada e frouxa. E Dom João VI, um medíocre, foi um predestinado. Avesso a bravuras, alma ingênua e comodista, ornada de uma placabilidade burguesa, abatido ademais pelas desordens de um lar infeliz, entristecido pela figura da velha rainha-mãe D. Maria I, que enlouquecera, a inércia e a visão restrita foram-lhe atributo preeminente. Permitiram que lhe agisse intacta, sobre o ânimo, a vontade de alguns homens superiores que em boa hora o rodeavam. Revelam-no todos os fatos subsecutivos à sua chegada à cidade da Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Ali, o seu primeiro ato foi um golpe sulcando a fundo todo o regime colonial, pela franquia dos portos brasileiros ao comércio das nações amigas, que o eram todas, excetuada a França. Mas na carta régia de 28 de janeiro daquele ano, que a estatuiu, reflete-se, exclusiva, a sugestão direta do nosso primeiro economista, José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. Neste lance, o fato econômico da impossibilidade de manter-se regularmente com a metrópole as comunicações marítimas sobreleva a tudo. A necessidade premente de paliar os efeitos de uma crise comercial facilmente prevista determinou incidentemente a elevada resolução política. Completou-a, depois de chegar ao Rio de Janeiro, com a de 1º de abril, desafogando as atividades e derrogando o alvará de 5 de janeiro de 1785, que ordenara o fechamento de todas as fábricas, extravagante traço legal, sublinhando o vadeísmo indígena. Quaisquer que tenham sido, entretanto, os seus móveis estranhos, estes 2 decretos, equivalentes aos efeitos de 2 revoluções liberais, bastavam a enobrecer-lhe o nome de regente. Relegam a segundo plano todas as falhas de uma educação imperfeita, que, ligadas ao desadorar os mínimos rigores da pragmática, o tornaram por vezes inferior às exigências da dignidade real, jungindo-o para sempre ao humorismo, nem sempre justo, e ao enxovalho dos cronistas ou historiadores de anedotas. Porque quem lhe restaura hoje a figura, expungida de um sem número de pormenores lastimavelmente hilares, e a enquadra, de preferência, logo em princípio, naqueles decretos decisivos e quase revolucionários, aprecia-a sob outro aspecto. Foi, em primeiro lugar, um estoico. Não o abatera o súbito declínio de uma pátria em despenhos do fastígio efêmero em que alcandorara a ditadura de Pombal. Não o abalara depois a troca de uma capital suntuosa pelo Rio de Janeiro de então, grande aldeia de 45.000 almas, salpintada de mangues, invadida pelas marés que lhe entumeciam as lagoas e construída desajeitadamente, a esmo, pelo recosto das colinas, atulhando os vales apaulados com as suas vielas em torcicolos, orladas de gelosias de Urupema, pelas quais embitesgava o paupérrimo trem real de velhas seges de cortinas de couro, recordando os últimos frangalhos de uma opulência extinta. Depois, um convencido e um sincero. Se não traçou pelo próprio punho, no manifesto de 1º de maio de 1808, o compromisso de levantar a voz do seio do novo império que ia criar, compreendeu-o lucidamente.
Pelo menos deixou vacilante o juízo da história, inclinando-o de preferência ao parecer de um contemporâneo ilustre, Lukács, quando assentou que ele possuía mais sentimento e energia de caráter do que ordinariamente lhe atribuíam amigos e inimigos. É o que, de fato, delatam todos os atos subsequentes, que vamos apontar apenas, neste relancear o passado da nossa terra. Foi, a princípio, uma reação contra o inimigo longínquo. Uma expedição militar fulminante, ao mando do general Marquês d'Elvas, dirigiu-se para a Guiana Francesa, chegando a 15 de dezembro às cercanias de Caiena. Assediou-a e expugnou-a a 12 de janeiro do ano seguinte, 1809, expulsando o governador Victor Hughes e toda a guarnição. Desta guisa, a nossa primeira ação externa no século XIX tem muitos pontos de contato com a última, aquele choque armado da ditadura real contrapor-se-ia em 1901, vitoriosa pela arbitragem, contra os mesmos adversários e no mesmo campo, a ação pacífica da República. A segunda extremou-se no sul e prolongar-se-ia intermitentemente até aos nossos dias. Traía, ao parecer, mal encoberto anelo da esposa de D. João, D. Carlota Joaquina, que imaginara restaurar, no vice-reinado do Prata, o trono castelhano desabado na Europa com Fernando VII. Mas realizou-se ao reclamo do próprio governador espanhol, general Xavier Hélio, que depois da Revolução Emancipadora de 25 de maio de 1810, de Buenos Aires, se viu assediado, no ano seguinte, na praça de Montevidéu, pelas tropas argentinas e orientais do general Rondó e José Artigas. Depois de alguns combates inúteis, em que o capitão-general do Rio Grande, Dom Diogo de Souza, invadindo o estado oriental, desbaratou os guerrilheiros que se lhe antepuseram, a luta terminou, em 1812, pelos bons ofícios do ministro Rademacher, dedicado fiscal da política britânica, e teve como efeito mais próximo ligar-nos à convivência perigosa dos caudilhos, de que José Artigas foi o primeiro molde. Falecendo por este tempo o conde de Linhares, ministro que estimulara estas duas aventuras guerreiras, pôde D. João devotar-se à administração interna do país. Começou a reagir, então, sobre os nossos destinos, por uma série de medidas que, refletidas mais tarde na ordem política, com a resolução de 16 de dezembro de 1815, elevando o Brasil à categoria de reino, tiveram, segundo outra ordem de ideias, uma significação mais alta no propelirem o nosso desenvolvimento intelectual. Foi a sua ação realmente útil. Propiciara-o o meio. O espírito nacional, apesar da situação inferior da massa da colônia, começara a despertar alguns anos antes. Revelam-no alguns nomes expressivos. Conceição Veloso, o nosso primeiro botânico, fora na própria metrópole um vulgarizador de trabalhos utilíssimos. Vicente Seabra, Nogueira da Gama e José Bonifácio de Andrada e Silva incluíam-se entre os lentes da Universidade de Coimbra e Escola de Marinha de Lisboa, além de gozar o último de reputação quase europeia como cientista. José da Silva Lisboa era um digno discípulo de Adam Smith e criterioso comentador de Burke. Hipólito José da Costa, no Correio Brasiliense, publicado em Londres, agitava com brilhantismo raro dois sérios problemas, a independência política e a emancipação dos escravos. Arruda Câmara, José de Sá Bittencourt e José Vieira Couto, nos sertões de Pernambuco, Bahia e Minas, abriram em nossa terra as primeiras veredas à ciência, fora das picadas tortuosas das bandeiras. Silva Alvarenga, Tenreiro Aranha, Vilela Barbosa e Sousa Caldas esboçavam a nossa vida literária. E, sobre todos, representando notavelmente a cultura do tempo, o grande matemático e economista notável, aquela rara mentalidade do bispo Azeredo Coutinho, que de alguma sorte já prefigurava, no versar os mais díspares assuntos, o traço essencial do nosso espírito vezado às generalizações brilhantes, em detrimento das especializações fecundas. Ora,
o atributo preexcelente da ditadura real consistiu em favorecer esse germinar da expansão civilizadora. Fundou a imprensa régia, abrogando de golpe o deprimente alvará de 6 de julho de 1747, e a Gazeta do Rio, órgão oficial, apareceu, iniciando o jornalismo no Brasil. Ali se imprimiram páginas que ainda hoje deletreamos com vantagem: o Dicionário da Língua Portuguesa, de A. Moraes e Silva, e a Corografia Brasileira, de Aires de Casal. Livros que, com a História do Brasil, de Southey, 1822, os volumes descritivos do Príncipe de Neuwied, os trabalhos de Arruda Câmara, as primeiras linhas de Martius, os escritos de Auguste Saint-Hilaire, Eschwege, Varnhagen, Feldner e as memórias históricas de Pizarro, os Anais do Rio de Janeiro, de Baltazar Lisboa, delinearam o primeiro quadro da nossa cultura. Concorrentemente, outros pioneiros substituíam o bandeirante e o missionário no desvendar a terra, prolongando os esforços, até então esparsos, de Gabriel Soares, Lacerda e Almeida, Silva Pontes e Alexandre Ferreira. Eram uns nomes estranhos: Maui, Coster, Waterton, batedores de outros mais ilustres, nacionalizados todos, entre nós, pelo carinho com que olharam para uma natureza portentosa. O agasalho que encontravam denunciava novos estímulos no governo. Havia pouco ainda, no começo do século, um governador suspicaz lançara, zeloso, um decreto de expulsão contra um tal barão de Humboldt, indivíduo suspeito e vagabundo, que andava pelas extremas setentrionais do Amazonas. Mudavam-se, evidentemente, os tempos. A corte atraía os abnegados naturalistas, alguns dos quais, sob o razoável pretexto de enriquecerem as coleções do Museu Nacional recém-instituído, se tornaram pensionistas do Estado. Renovou-se do mesmo passo o movimento artístico, que, apenas iniciado ao norte durante o domínio holandês por Eckhout e Pieter Post, e escassamente definido por alguns talentos nacionais sem cultura, teve, desde 1816, o amparo permanente da Academia de Belas Artes, que a recente paz com a França aparelhara de todos os elementos de êxito com a vinda de Joaquim Le Breton, membro do Instituto, que a dirigiu, assistido de um pintor notável, Debré, de um artista cujo nome se vincularia à nossa história em progênie ilustre, Nicolau Tonnet, de um arquiteto de gênio, Grandjean de Montigny, e do escultor Marc Ferré. Volvendo a outros ramos administrativos, fundou Dom João as academias de Marinha e Artilharia, o Arquivo Militar e a Escola Médico-Cirúrgica, e, frisemos esta circunstância digna de nota, desfazendo-se dos seus livros, a Biblioteca Nacional. Gizou depois o primeiro esboço de um jardim botânico, futuro índice da nossa flora. Rematou tudo isto com a criação da primeira instituição de crédito do país, o Banco do Brasil. Um estudo pormenorizado revelaria excepcional descortino nessa administração onímoda. Nada lhe escapou ao influxo. As questões mais altas e os casos mais, ao parecer, despiciendos revezam-se, aclarando todos os aspectos do existir da nacionalidade nascente, onde tudo estava por fazer. Os atos administrativos vão, de terra a terra, das medidas mais simples às resoluções mais complexas. Na capital, ordenando a destruição das tradicionais gelosias, que davam às vivendas uma aparência desgraciosa e triste, ou mandando contar as nascentes dos mananciais que abasteciam os reservatórios públicos, ou ensaiando a aclimação de exóticas especiarias na Real Quinta e Jardim da Lagoa de Freitas. No interior, favorecendo a abertura das estradas, aviventando a mineração geral e sistematizando a extração e o preparo do ferro em Minas, sob a direção do barão de Eschwege, e em São Paulo, Ipanema, sob a de Frederico Varnhagen. Pelos mais diversos pontos do país, irradiava a influência governamental com uma intensidade que nunca mais desenvolveu em toda a nossa existência político-administrativa. A ditadura real, no construir de fato o novo império
anunciado em 1808 às Nações Amigas, patenteava, sobretudo, uma compreensão admirável do seu problema econômico, como nulo mostra a simples referência de suas leis e decretos, atinentes aos prêmios, privilégios e isenções altamente protetores da cultura do algodão e da seda, a diminuição dos direitos de entradas, a isenção do serviço militar para os climatizadores de plantas estrangeiras e, ao cabo, a instituição liberalíssima de um verdadeiro homestead, rodeando, pelo alvará de 21 de janeiro de 1809, de garantias excepcionais os agricultores cujos engenhos e terras em condição alguma poderiam ser executados. Neste rumo admirável, incluiu o próprio problema, ainda hoje não resolvido, do povoamento do solo, já concedendo datas de sesmarias aos estrangeiros, em contraposição a todas as leis proibitórias do regime colonial, já atraindo e favorecendo as primeiras levas de imigrantes suíços, que se localizaram na província do Rio de Janeiro, fundando Nova Friburgo. Analisando-se mais intimamente essa administração surpreendente, ver-se-ia que aquela figura histórica tão deselegante e vulgar de D. João VI lançou todos os fundamentos essenciais do nosso destino. Mas esta imperfeita resenha diz tudo por si mesma. Traduz inestimável legado que outros fatos, sem a mesma altitude, não empanam. Nestes, incluem-se todos os renovamentos das supérfluas velharias de uma sociedade desfibrada, em que a burocracia se tornara o ideal da vadiagem paga. A mesa de consciência e ordens e outras, que nos forramos de citar, entre as quais uma intendência geral da polícia, centralizando-se na corte, como se pela vastidão do Brasil um pinamanique titânico pudesse alongar os seus braços de briaréu. E, mais nefasto ainda, despontando com a ordem da torre e espada, um prodigalizar fabuloso de comendas, em tal cópia que, segundo Armitage, ultrapassaram as doadas por toda a dinastia, iniciando-se nesta terra a mais achamboada das aristocracias, e esse dissipar de honras que tanto desaira a honra pura e simples. Acrescente-se a anexação estéril da banda oriental do Uruguai, 16 de julho de 1821, constituindo a província cisplatina, que devíamos perder mais tarde, depois de longas fainas guerreiras, e teremos esfumado a única face obscura do quadro. Releve, entretanto, considerar que, neste lance, a política exterior de D. João VI feriu, por acaso, a questão internacional mais séria deste continente. Aproveitando-se das discórdias entre os orientais daquele José Artigas, que é a figura mais representativa da caudilhagem sul-americana, e os argentinos, para afirmar desde 1817, com a espada de Frederico Lecor, barão da Laguna, o seu domínio em Montevidéu, ela lançara as primeiras linhas de uma oposição até hoje vitoriosa contra o pensamento da reconstituição do vice-reinado platino, que se planeara, desde 1811, na junta governativa de Buenos Aires, e erigiu-se, pelos tempos adiante, até aos nossos dias, como ideal preeminente do patriotismo argentino. A ditadura real encerrara com esta ação externa a sua fase reconstrutora e útil. Iam assaltá-la e abatê-la dois movimentos inopinados, a Revolução de 17, em Pernambuco, e a de Portugal, em 1820. A primeira, à parte as causas secundárias e imediatas da indisciplina militar, estampando o rótulo falso das agitações nacionais, tinha origens profundas. Domingos Teotônio Jorge e o impetuoso Barros Lima, o Leão Coroado, assassinando o comandante militar de Recife e expulsando o capitão-general Antônio Pinto de Miranda Montenegro, agiam, heróis autômatos, sob o impulso incoercível das tendências nativistas, sob o disfarce republicano, cujos chefes reais, o comerciante Domingos Martins, o padre Miguel Joaquim de Almeida e o malogrado padre Roma, secundados pelo seminarista Martiniano de Alencar, pertenciam a profissões pacíficas por excelência.
depois de um triunfo efêmero em que a junta revolucionária pernambucana, legando-nos exemplo que não foi esquecido, adotou como mais sérias e urgentes medidas o aumento do soldo às tropas, o acesso de 3 postos aos oficiais revoltosos e o tratamento oficial de voz, o revide legal vibrado pelo pulso vigoroso do Conde dos Arcos, governador da Bahia, sopeou-a, maculando-se depois com levar ao patíbulo os rebeldes suplantados. D. João VI vencera, porém, a tempo de atender a outros antagonistas que lhe surgiam na própria pátria, com a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820, no Porto. Na revolta portuguesa, o que aparece no primeiro plano é a corrente generalizada do constitucionalismo, que ia assoberbando a Europa depois da Restauração. Mas os seus reagentes mais enérgicos eram outros. Resumiam-se na circunstância de haver-se deslocado o trono para o Brasil, instituindo aqui a autonomia econômica, preliminar da autonomia política, e colocando a antiga metrópole em situação visivelmente inferior. Houvera, de fato, uma troca de papéis. Portugal, empobrecido desde a franquia dos portos, agravada com o escoar-se-lhe de Lisboa para o Rio as rendas da realeza e do seu séquito, era a colônia, de fato. Ao mesmo tempo, a abertura dos portos deslocara as transações de Portugal para a Inglaterra, de sorte que ainda em 1817 o comércio direto do Brasil com a antiga metrópole estava muito aquém dos valores atingidos em 1808. Os números secos das estatísticas comerciais valiam neste caso pelos mais apaixonados libelos patrióticos. Assim, a Revolução Portuense era menos a luta por um princípio que a revolta de uma nacionalidade iludida e sacrificada. A nova chegou ao Rio de Janeiro, trazendo desde o Pará a sobrecarga agravante da adesão das tropas lusitanas das províncias setentrionais. E reviveu na alma timorata do rei antigas e deslembradas comoções, a ressonância longínqua do tropear dos granadeiros de Junot. D. João VI não balanceou a crise. Tergiversou, consoante o seu antigo hábito, irresoluto, entre os brasileiros que o atraíam e os portugueses que o intimavam a aceitar a constituição da Junta Revolucionária de Lisboa e a voltar depois para o reino. Jurada, finalmente, aquela, e marcadas, de acordo com o que ela estatuíra, em 7 de março de 1821, as eleições de deputados às Cortes de Lisboa, novas vacilações do tímido monarca no deixar a terra que se afeiçoara originaram sanguinolentos recontros nas ruas do Rio de Janeiro, entre os nacionais e as tropas auxiliares portuguesas. Por fim, cerrando sua carreira política do mesmo modo por que a inaugurara, com uma fuga ou uma hábil retirada, perpetuamente oscilante entre díspares desígnios, com as mesmas peripécias dolorosamente ridículas que temos por escusado reviver, partiu, a 26 de abril, para Portugal, deixando ao seu filho mais velho, D. Pedro de Alcântara, então à volta dos 23 anos de idade, uma coroa que julgava passível de ser preada por um aventureiro qualquer. Houve então na nossa história uma antinomia notável. O nativismo nacional, que à parte a breve irritação pernambucana de 1817 tolerara o absolutismo da realeza, começou de ser rudemente aferroado pelo liberalismo português. Contravindo ao espírito superior do pensamento político que as inspirara, as Cortes de Lisboa planearam revogar as reformas feitas anteriormente e adotaram, quanto ao Brasil, o programa extravagante de recolonização. Votaram a supressão das escolas e tribunais superiores, a revogatória do governo geral do Rio, completada com a tentativa de fazer regressar à Europa o príncipe D. Pedro, e fracionando a administração inteira, com o impor a cada província a sujeição aos tribunais da metrópole rediviva, fantasiaram um Brasil anterior a Tomé de Sousa. Não trancaram outra vez os portos, porque o comércio geral era, em última análise, o comércio inglês.
a minoria de 50 representantes brasileiros em Lisboa, em que se destacavam um orador impetuoso e vibrante, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, um pensador por igual poeta e matemático, Francisco Vilela Barbosa, um argumentador tenaz, Lino Coutinho, e aquele perfil escultural de Diogo Feijó, e o lúcido Pedro Araújo Lima, Vergueiro e outros, tentou debalde opor-se àquele recuo. Protestando pela voz enérgica de Antônio Carlos e abandonando um posto inútil, emigraram os deputados para a Inglaterra ou demandaram a pátria. Aqui, a discordância dos partidos, espelhando todos os cambiantes, do nativista exaltado ao reacionário ferrenho, engravecia-se com o antagonismo crescente dos dois elementos, nacional e português, crescentemente malavindos. E no baralhamento das paixões vivamente acirradas pelas sucessivas notícias gravíssimas de ultramar, o primeiro, cindido de facções, sem comando, porque havia chefes demais, certo não pulsearia o último, mais unido e centralizado pela divisão auxiliadora do general Jorge de Avilés, onde se esteava a resistência da metrópole. Dado o divórcio, que até aquele tempo isolaram uns de outros os vários agrupamentos em que se subdividia o país, punha-se de manifesto o seu desmembramento. As revoltas parciais que iriam irromper, repelindo a ameaça recolonizadora, sujeitar-se-iam a destinos vários nas diversas zonas do território e, na melhor hipótese, pressagiavam, a exemplo do que sucedera recentemente no vice-reinado do Prata, a formação de minúsculas repúblicas, entregues às intrigas impunes do estrangeiro ou à fantasmagoria de uma liberdade sangrando sob a espora dos caudilhos. Impediu-o o príncipe regente. Menos pelo valor individual que pelo prestígio da posição, fez-se árbitro entre os partidos, e o inclinar-se para os naturais do país propiciou-lhes em grande parte o triunfo, criando a monarquia o seu mais elevado destino na nossa terra. Dom Pedro de Bragança talhara-se realmente para aquela crise. Mediano em tudo, parte soldado, rei em parte condottieri, essa ausência de uma linha firme e estável no caráter dava-lhe plasticidade para se amoldar ao incoerente da sociedade proteiforme em que surgira. A situação histórica só lhe exigia a índole cavalheiresca, brilhante e arrebatada, a bravura impetuosa e, por fim, a própria inconstância, que o levaria, tempos depois, após representar o seu papel revolucionário, a abandonar o país, quando despontou a fase reconstrutora de 1831. A exemplo do pai, ia agir sob a influência dos homens de valor que o assistiam. Tínhamo-los, felizmente. José Bonifácio de Andrada e Silva chegara da Europa com renome feito de proeminente cultor da filosofia natural e tornara-se a figura dominante de um grupo de patriotas apercebidos para as exigências complexas do momento. Não há abranger-se na concisão destas linhas a figura anormal desse homem que sobranceou o seu tempo, mercê de uma cultura integral, dilatando-lhe o espírito por todas as ordens de conhecimentos, da mineralogia transfigurada por Werner, à química recém-instituída por Lavoisier, até as mais transcendentes cogitações de Kant ou de Fichte. Na sua mocidade deslumbrante, ele fora uma espécie de ministro plenipotenciário do espírito e do sentimento da nossa nacionalidade nascente. Acreditado em todas as capitais do velho mundo, naturalista viajante, a perlustrar durante 10 anos as terras civilizadas do extremo sul da Itália até a Noruega, fora carinhosamente acolhido em todas as academias, nobilitando-se com a estima dos maiores pensadores. Exercitara-se por vezes nas mais díspares funções, deixando o posto de diretor das minas da Noruega para criar a cadeira de mineralogia na Universidade de Coimbra, acumulando depois os cargos de intendente-geral das minas de Portugal e desembargador da relação do Porto, ou abandonando-os para dedicar-se
a mais rude prática profissional da engenharia dos trabalhos de canalização do rio Mondego. Em todos esses mistérios diversíssimos, rebrilhara-lhe o espírito e deixara o traço de uma vontade inabalável, até que a invasão francesa, arrancando-o de chofre às suas preocupações científicas, obrigara-o a transmudar-se em militar, levando-o às linhas mais arriscadas dos combates, onde conquistou o posto de tenente-coronel, senhoreando em tanta maneira a confiança geral, que depois de repelido o invasor, fora nomeado intendente da polícia do Porto, cidade que, sobre todas, sofrera as consequências pesadíssimas da guerra. Cerrara por fim esta primeira fase da vida, que bastaria dar-lhe o mais invejável destaque, recolhendo-se à pátria, na cidade nativa de Santos, de onde se afastou quando compreendeu que todos os lances anteriormente sumariados de uma carreira brilhante eram apenas os preparatórios de uma empresa mais alta. Mas, como entrávamos em período forçadamente demolidor e crítico, coube ao jornalismo os primeiros passos na empresa. Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, no Revérbero Constitucional, Frei Francisco de Santa Teresa Sampaio e João Soares Lisboa, no Correio do Rio, esboçaram a reação nativista e deslocaram para o âmago das agitações nacionais o que elas ainda não haviam tido, o vigor moral da opinião pública. E como nas províncias, desde Maranhão até São Paulo, outros jornais se fundaram, reforçando-lhes os esforços, a imprensa fez-se instrumento pré-excelente da luta iniciada, generalizando-a a todos os ângulos do país e favorecendo um movimento de conjunto que ainda não existira. A agitação doutrinária, que até então se amortecera nos prelos londrinos do Correio Brasiliense de Hipólito da Costa, com todos os inconvenientes da distância e do isolamento, deslocava-se de súbito para o âmago do espírito nacional. E bem que a inquinasse uma metafísica dissolvente e esse lirismo político que tanto comprometera a elaboração recente do século XVIII, o seu papel, embora exclusivamente crítico, traduziu-se como uma redistribuição de alentos e não conseguiu dilatar a energia centrífuga além dessa propaganda tenaz. Porque se lhe contrapusera, no Rio, a força central, oportuna e necessária, da realeza. Não vacilemos em reconhecê-lo. Somos o único caso histórico de uma nacionalidade feita por uma teoria política. Vimos, de um salto, da homogeneidade da colônia para o regime constitucional, dos alvarás para as leis. E ao entrarmos de improviso na órbita dos nossos destinos, fizemo-lo com um único equilíbrio possível naquela quadra, o equilíbrio dinâmico entre as aspirações populares e as tradições dinásticas. Somente estas, mais tarde, permitiriam que entre os exaltados utopistas, avantajando-se demasiado para o futuro, até intestarem com a república prematura, e os reacionários absolutistas, em recuos excessivos para o passado, repontasse o influxo conservador dos moderados ou liberais monarquistas da regência, o que equivalia à conciliação entre o progresso e a ordem, ainda não formulada em axioma pelo mais robusto pensador do século. Destarte, a luta da independência teve, no englobar elementos destruidores e reconstrutores, o caráter positivo de uma revolução. E desenrolou-se com uma finalidade irresistível. Mas o princípio foi esparso, despartindo nos mesmos atos sem solidariedade tão característicos da nossa história. As juntas governativas, que para logo se fundaram, constituíram-se em pequenos estados e volviam ao aspecto exato dos tempos coloniais, numa espécie de decomposição espontânea. Algumas, como a de Pernambuco, ainda reassumindo a atitude batalhadora, tendo suplantado o elemento português na capitulação do Beberibe, outubro de 1821, subtraíram-se do mesmo passo ao influxo dos governos do Rio e do Reino, revivendo o antigo sonho da existência autônoma. Outras, as demais do Norte, volvendo a obedecer aos antigos dominadores,
facilitavam o programa da recolonização. Apenas 4, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, aceitaram desde logo o governo do príncipe, forrando-se igualmente a autonomia completa e a dependência colonial. Nessa instabilidade de 3 situações contrapostas, é claro que o pensamento libertador, adstrito à contingência de captar o beneplácito preliminar dos agrupamentos de novo desassociados, tinha um destino duplo. Confundiam-se, penetrando-se entrelaçados, o ideal da independência e o da unidade nacional. Assim, se traçou limpidamente, em que pese ao caráter de indeterminação que lhe davam 3 incógnitas, envolvendo 3 soluções distintas, a equação fundamental de nossos destinos. E coube ao Sul resolvê-la, a começar pelo Rio de Janeiro, onde chegavam diretamente os decretos retrógrados da metrópole. Ocorrera ademais ali uma transigência forçada, contraproducente no irritar os ânimos. As tropas do general lusitano Jorge de Avilés haviam, desde junho, imposto o juramento da Constituição das Cortes Portuguesas, vivamente combatida pelos deputados brasileiros, e a formação de uma junta governativa destinada a agir em correspondência direta com o governo de Lisboa, a que devera submeter-se. Foi no regime transitório desta vitória efêmera que entraram os decretos recolonizadores. Declaravam-se independentes do Rio de Janeiro os governos das províncias e suprimidos todos os tribunais superiores. Impunha-se, por fim, a partida improrrogável de Dom Pedro para a Europa. Esta última cláusula rompeu as represas da revolta. Amotinou-se a multidão no Rio, em 9 de janeiro de 1822, estimulada pela propaganda anterior de Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, chefiada pelo presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira, português ádito aos mais ferventes nativistas, impondo ao príncipe, talvez vacilante, a permanência no Brasil. Impondo é o termo. A representação de 8.000 assinaturas que lhe foi lida não era um pedido, era uma intimativa. Redigira um lutador que ainda não tem o renome merecido, Frei Francisco de Sampaio, e o sacerdote rebelde fora singularmente franco na primeira frase que traçara. A partida de Sua Alteza seria o decreto que teria de sancionar a independência do Brasil. O príncipe cedeu, substantivando-se num verbo único, fico, o primeiro capítulo da história da independência. E este rompimento, não já da solidariedade política, senão da do sangue, completado 3 dias depois pela capitulação da divisão auxiliadora do general Avilés, apoio material e último resquício da ação longínqua do ultramar, foi o traço mais intenso, naquela quadra, da reação nativista. Ao mesmo tempo, definiam-se as províncias. A Junta de São Paulo, cujo presidente, João Carlos Augusto Oeyenhausen, se norteava pela vontade firme de José Bonifácio, ligara-se em manifesto enérgico aos sucessos anteriores, e no norte, a antiga fidelidade à metrópole partia-se, em 19 de fevereiro, precisamente na terra onde era clássica, a Bahia, levantada em massa contra o general Madeira de Melo. Estava declarada a campanha libertadora. Dado o primeiro choque vitorioso contra o exército estrangeiro, antes mesmo que a sua repercussão nas províncias se coroasse de idêntico sucesso, o governo recém-organizado, dirigido por José Bonifácio, a quem se confiara o cargo de ministro do Reino e Estrangeiros, começou a deliberar, sobranceando os tumultos, como se o não rodeassem as maiores dificuldades. Caracterizaram-no para logo 3 medidas radicais, de pronto decretadas: a chamada dos representantes das províncias para concertarem nas reformas urgentes, a preliminar do cúmplice do príncipe Dom Pedro imposta à efetividade das leis portuguesas e, por fim, medida mais séria, porque valia por um ato de independência, a convocação de uma Assembleia Constituinte Legislativa,
decreto de 3 de junho de 1822. Enquanto isto sucedia, o príncipe, numa viagem triunfal a Minas Gerais, em março, onde à sua chegada se deliram nocivas discórdias emergentes, representava o seu papel real e único, o da ação de presença, como se nas transformações sociais se torne também preciso, às vezes, essa misteriosa força catalítica que desencadeia as afinidades da matéria. O título que anteriormente lhe fora oferecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, numa data que se tornaria ainda mais célebre, 13 de maio, de defensor perpétuo do Brasil, já valia por um pálido eufemismo, escondendo o de imperador, em que desfechariam todos os acontecimentos. Ampliou-o a proclamação de 1º de agosto. Aí ele se intitula Defensor da Independência das Províncias e pede que o grito de união dos brasileiros ecoe do Amazonas ao Prata. Redigida por Gonçalves Ledo, agitador que recorda um girondino desgarrado em nossa terra, ela foi, por isto mesmo, altamente expressiva. Expunha o único destino da monarquia entre nós, o de transitório agente unificador, e como este seria nulo sem o alento das expansões populares, o pensamento do futuro imperante devia realmente vibrar na pena de um nervoso chefe liberal. É inexplicável, por isto, que aquela data tenha escapado à consagração do futuro. Falta-lhe, talvez, como já se observou, a exterioridade de outras, menos eloquentes e mais ruidosas, a de 7 de setembro, por exemplo. Com efeito, o interessante episódio da viagem que levara o príncipe a São Paulo, com o seu efeito, em nada modificou o curso natural dos fatos. Apenas teve, diante da compreensão tarda e rudimentar do povo, a clareza sugestiva das imagens e deu-lhe a minúcia singularmente valiosa de um símbolo, o tope nacional, auriverde, substituindo a tradicional divisa portuguesa, quando esta foi violentamente despedaçada pelo régio itinerante, ao receber, sobre a colina do Ipiranga, a notícia das decisões arbitrárias das Cortes de Lisboa, que lhe anulavam todas as reformas praticadas. Independência ou morte, bradou varonilmente, no meio da comitiva eletrizada. E a Revolução teve, afinal, uma fórmula sintética, armada ao apercebimento imediato do povo, encantando-o pela nota romântica e teatral, e como tantas outras, por igual detonantes, desferindo o repentino surto da energia potencial das ideias. Prosseguiu dali por diante vertiginosamente. Aclamado e coroado, 12 de outubro e 1º de dezembro de 1822, imperador constitucional, Dom Pedro I não lhe cerrara o ciclo inflexível. Dilatara-lhe. O movimento libertador teve, então, o inconveniente da própria força adquirida, e, agindo numa sociedade inconsistente, conduziria a resultados desastrosos ou imprevistos. Era forçoso regulá-lo, contendo-o e retificando-o. Foi a notável tarefa de José Bonifácio, cujo ministério salvou a Revolução, com uma política terrível de Saturno, esmagando os revolucionários. Sombriam-no, com efeito, à luz de um critério superficial, medidas odiosas. Destruiu a liberdade de imprensa, suprimindo os próprios jornais que o aplaudiam na véspera, e, com rigor excessivo, arredou da cena ruidosa em que eram protagonistas Clemente Pereira, Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, desterrando-os para o Rio da Prata e para a França. Esta reação contra os 3 maiores agitadores da independência é expressiva. Vê-se que o grande homem vingara, num lance genial, o fastígio de uma crise. Iniciava a função reconstrutora urgente sobre o terreno móvel das paixões. Mostra-o acontecimento capital subsequente, a Assembleia Geral Constituinte, reunida a 3 de maio de 1823. À parte as desordens que a perturbaram numa curta existência 7mesinha até 12 de novembro, quando foi dissolvida por haver perjurado na defesa da pátria e da dinastia, previa-se que, ainda quando transcorressem calmos,
os seus trabalhos provocariam agitações profundas. Uma Constituição, sendo uma resultante histórica de componentes seculares, acumuladas no evolver das ideias e dos costumes, é sempre um passo para o futuro garantido pela energia conservadora do passado. Tradicional e relativa, despontando de leis que se não fazem, senão que se descobrem no conciliar novas aspirações e necessidades com os esforços das gerações anteriores, é um traço de aliança na solidariedade dos povos, e nós íamos parti-lo. Com efeito, legislar para o Brasil gregário de 1823, agrupamentos étnica e historicamente distintos, seria tudo, menos obedecer à consulta lúcida do meio. Era trabalho todo subjetivo, o capricho de minoria erudita, discorrendo dedutivamente sobre alguns preceitos abstratos, alheia ao modo de ser da maioria. A nossa única tradição generalizada era a do ódio ao dominador recente, ainda em armas. E esta, servindo como recurso de momento no propagar a rebeldia, extinguir-se-ia com a vitória, deixando aos formadores da nova pátria um problema ainda mais formidável: erguer, unido ao regime constitucional, novo na própria Europa, um povo disperso, que não atravessara uma só das frases sociais preparatórias. Um salto desmesurado e perigoso. Incidia-se na tentativa temerária da mais grave das revoluções, a exemplo daquela paradoxal revolução pelo alto que o gênio de Turgot, poucos anos antes, concebera como recurso extremo para salvar Luís XVI aos rumores profundos de 89. Invertidas as suas fontes naturais, as reformas liberalíssimas, ampliando todas as franquias do pensamento e da atividade, iriam a descer a golpes de decretos, à maneira de decisões tirânicas. Impô-las um grupo de homens que, mais do que representantes deste país, eram representantes do seu tempo. Despeados das tradições nacionais, que a bem dizer não existiam, arrebatava-os exclusiva a miragem do futuro. Mas esta deu-lhes intuição genial, esclarecendo-os na tarefa estranha de formar uma nacionalidade sem a própria base orgânica da unidade de raça. Porque estávamos destinados a formar uma raça histórica, segundo o conceito de Littré, através de um longo curso de existência política autônoma. Violada a ordem natural dos fatos, a nossa integridade étnica teria de constituir-se e manter-se, garantida pela evolução social. Condenávamo-nos à civilização, ou progredir ou desaparecer. E nas aperturas desta alternativa, a intervenção monárquica foi decisiva, oportuna e benéfica. Fim da seção 12.